Então, agora eu passo a palavra para Victoria. Victoria. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né, primeiramente para as meninas. Eu acho muito importante estar falando sobre esse assunto em todos os lugares possíveis, então sempre que surge a oportunidade eu fico muito empolgada. E aí hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre transtornos alimentares e distorção de imagem corporal. Eu sou nutricionista comportamental e eu trabalho com transtornos alimentares há um tempo. E quero começar falando com vocês. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Começar falando com vocês sobre coisas mais gerais. Então, quando desconfiar de um transtorno alimentar, isso serve tanto para você identificar em você mesmo, quanto em alguma pessoa próxima, um parente, um amigo. São alguns sinais que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Então, se uma pessoa que faz dieta frequentemente tem uma preocupação excessiva com peso e alimentação, então é aquela pessoa que sempre está falando sobre isso, tem um interesse muito grande por tudo que é relacionado a dietas e calorias, inclusive contar calorias também pode ser uma característica, insatisfação intensa e constante com o peso e com o corpo, sinais de compulsão alimentar, então quando desaparece grande quantidade de comida em pouco tempo, quando você encontra várias embalagens de alimentos no lixo, sabe? Pode ser um sinal de que alguém teve uma compulsão. Idas frequentes ao banheiro depois das refeições ou sinais de vômitos também. Come pouco ou evita determinados grupos de alimentos. Categoriza os alimentos entre permitidos e proibidos. Tem crenças rígidas e estranhas sobre a alimentação, por exemplo, que a gordura ingerida automaticamente vira gordura no corpo. Diz que já se alimentou sem que ninguém tenha visto. Costuma comer sozinho e também sente incômodo ou vergonha em se alimentar com outras pessoas. Tem uma rotina intensa e rígida de exercício físico, então é aquela pessoa que fica culpada quando não consegue fazer o exercício, ou até no dia que ela não consegue, no dia seguinte, quando ela não consegue fazer exercício, ela compensa e treina mais tempo, ou treina mais pesado. Tem dentes desgastados e inchaço nas regiões laterais do queixo, então essa inflamação nessa região aqui. Bebe muita água durante o dia, né? Ou durante as refeições e após as refeições, masca muito chiclete e balas constantemente para enganar a fome. Estoca e esconde alimentos, podendo até às vezes roubar. E utiliza medicações como diuréticos, anfetaminas, inibidores de apetite, laxantes, enfim. Tudo que a indústria da dieta vende como milagroso, essa pessoa está usando. E vocês podem reparar que muitos desses sinais, essas características, são muito comuns. Provavelmente você identificou alguém conhecido que tem alguma dessas características, porque são coisas muito reforçadas na nossa sociedade. E aí, por isso que eu falo que a gente precisa olhar com cuidado, porque não é todo mundo que faz dieta, por exemplo, que vai ter um transtorno alimentar. Não é todo mundo que faz o exercício físico muito intenso que vai ter. Mas quando a gente junta vários pontos ali, pode ser que aquilo seja realmente um sinal de que a pessoa precisa de ajuda. E eu quero falar também com vocês sobre a anorexia nervosa, que é um dos TAs mais conhecidos, assim, mais falados, né? Eu vou falar com vocês sobre os três principais: anorexia, bulimia e compulsão. Então, a característica principal da anorexia nervosa é uma restrição alimentar muito intensa, uma perda proposital de peso, o que leva a pessoa a ter um baixo peso. Então, a gente usa o IMC para caracterizar isso. E mesmo apresentando um baixo peso, a pessoa tem muito medo de ficar gordo ou de ganhar peso. E aí ela pode também apresentar comportamentos persistentes que impeçam que ela recupere peso, mesmo que ela já esteja com baixo peso. E muitas vezes existe a negação da gravidade da perda de peso. E existe também uma preocupação obsessiva com o peso e com o corpo, que vem acompanhada de distorção da imagem corporal. Então, é uma pessoa que se vê muito maior do que ela é. E existe uma influência muito grande do peso e do corpo na autoestima da pessoa. Então, é como se todo o resto, né, todas as características de personalidade, enfim, e qualidade que a pessoa tem,
não fizessem sentido, apenas o que importa é que ela é gorda ou que ela é muito grande, então por isso ela não tem valor. E são crenças muito rígidas. E existem subtipos, que muitas pessoas não sabem, né? Existe uma, uma ideia que as pessoas têm de que a anorexia é só quem não come e pronto. E não é bem assim. Existem esses subtipos, que é o restritivo e o purgativo. No caso do restritivo, realmente, a paciente ela não come, ela restringe a alimentação e ela utiliza muitas vezes métodos não purgativos para tentar acelerar a perda de peso. Então, exercício, jejum, etc. No caso da anorexia purgativa, ela parece um pouco com a bulimia. Então, pode ser que a paciente apresente episódios de compulsão alimentar ou não, e aí ela utiliza métodos purgativos. Então, ela pode utilizar vômito, laxante, diurético para acelerar a perda de peso. E esse subtipo purgativo, né, tudo que envolve purgação em transtorno alimentar, na verdade, é muito perigoso, porque aumenta bastante o risco para a saúde e, inclusive, facilita muitas vezes, né, deixa a pessoa mais propensa a ter uma morte súbita, por exemplo. Então, é importante ter muito cuidado com quem utiliza os métodos purgativos. E aí eu quero fazer uma observação aqui com vocês sobre a anorexia nervosa atípica. Vocês viram que eu falei que o baixo peso, né, é uma característica da anorexia nervosa. Porém, não necessariamente a pessoa, para ter características de anorexia nervosa, vai ter o baixo peso. Então, vamos supor uma mulher que ela tem obesidade, IMC de obesidade, e ela resolve fazer uma dieta para emagrecer, que é algo muito incentivado, né? Quando uma mulher ou uma pessoa é gorda, dietas, principalmente dietas restritivas, são bem encorajadas para essas pessoas. E aí isso acaba meio que sendo um gatilho para um transtorno alimentar, e ela começa a apresentar características de anorexia nervosa, inclusive perdendo peso. Porém, como ela tinha um IMC de obesidade, ela não chegou ainda no baixo peso, certo? Ela perdeu peso, mas ainda não tem o baixo peso. Mas tem todas as outras características de anorexia nervosa. Então, a gente fala que é anorexia nervosa atípica. Então, não necessariamente para ter anorexia nervosa, precisa ser magra ou ser muito magra. Também existe esse quadro que precisa de um cuidado tão importante quanto a anorexia nervosa, que eu falei anteriormente. Porque é muito provável que essa pessoa com anorexia nervosa típica realmente desenvolva a anorexia nervosa e realmente chegue a um baixo peso. E isso é importante falar porque muitas vezes nas pessoas que têm sobrepeso, obesidade, esse cuidado, esse olhar, ele não existe. Inclusive, muitas pessoas que apresentam a anorexia nervosa típica recebem incentivos ao comportamento que elas têm. E isso acaba prejudicando a saúde dessas pessoas. E a bulimia nervosa, as principais características são os episódios recorrentes de compulsão alimentar, que são seguidos de comportamentos compensatórios com o objetivo de evitar ganho de peso. Então, pode ser vômitos, jejuns, laxantes e diuréticos. Nesse caso, o peso não é um critério, não precisa ter baixo peso para ser bulimia nervosa. Normalmente, quem tem bulimia nervosa tem um peso normal, né, eutrófico, ou sobrepeso, podendo também ter obesidade, dependendo da frequência da compulsão e da quantidade que a pessoa costuma ingerir durante as compulsões. E aí, esses métodos compensatórios, eles não são eficazes para reduzir o peso, principalmente se a compulsão for muito frequente, né? Então, existe muitos pacientes relatam alívio quando faz uso de laxantes, por exemplo, se sente menos inchada, mas ele não é útil para realmente emagrecer, principalmente num contexto de compulsões. Os alimentos ingeridos na compulsão, eles tendem a ser os que são evitados ou proibidos na dieta. Então, em caso de bulimia, é muito comum que a paciente tenha várias crenças de alimento que engorda, alimento que emagrece. Então, essas proibições acabam gerando um desejo maior por esses alimentos que acabam sendo ingeridos durante o descontrole. Alguns gatilhos para o episódio de compulsão alimentar são as dietas restritivas,
sentimentos negativos, problemas de relacionamento interpessoal, pensamentos de insatisfação com o corpo e aparência, também o tédio pode ser um gatilho. Então, tem várias coisas que podem influenciar. No caso do transtorno de compulsão alimentar, algumas pessoas costumam confundir com a bulimia, mas a principal característica são os episódios recorrentes de impulsividade alimentar, ou seja, episódio de compulsão alimentar, que não existe, né, sem nenhum método compensatório. E eles precisam ocorrer pelo menos uma vez por semana durante 3 meses para caracterizar o transtorno. Como eu falei, não existe método compensatório e esse comportamento alimentar ele é fonte de angústia e de sofrimento para a pessoa. E aí, nesse caso, é muito comum que o paciente tenha um rápido ganho de peso, principalmente se a frequência das compulsões for muito alta. Então, esse ganho de peso acaba sendo algo que leva a pessoa a buscar dietas restritivas para tentar emagrecer, mas no caso da compulsão, a dieta é totalmente contraindicada, porque ela é um gatilho para os episódios de compulsão. Então, não é algo que ajuda, pelo contrário. Quando as compulsões voltam, elas tendem a voltar ainda piores. E aí, para realmente diferenciar bulimia de os episódios de compulsão alimentar, né, de um episódio de exagero alimentar, por exemplo, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é, porque muitas pessoas durante a pandemia começaram a falar que tem compulsão alimentar e quando a gente vai ver, na verdade não é compulsão. Às vezes até é uma ingestão normal, mas a pessoa tem um padrão uma ideia de que ela tem que comer tão pouco que quando ela come normalmente ela já acha que é compulsão. Ou então ela tem um exagero, que é normal também. Todo mundo acaba exagerando de vez em quando, aniversário, Natal, em situações específicas, que não necessariamente caracteriza a compulsão. E a compulsão, ela é uma ingestão de grande quantidade de comida, que é uma quantidade muito maior do que a maioria das pessoas comeria em circunstâncias semelhantes. Então, você tenta pensar numa pessoa que tem mais ou menos ali o seu tamanho, tá ali no mesmo contexto que você. Por exemplo, eu não posso me comparar com um homem de 1,90 m, atleta. Se eu pensar assim, ele comeria a mesma quantidade que eu, com certeza ele comeria muito mais, porque ele come naturalmente muito mais. A minha compulsão, a quantidade que vai caracterizar uma compulsão para mim é diferente da que vai caracterizar para outra pessoa, entende? Então depende muito, a gente precisa avaliar isso. E no caso de compulsão, só para dar um exemplo para vocês do que eu costumo ver nas minhas consultas. Algumas pessoas acham, né, que é comer 2 pães, compulsão. Mas na verdade é comer 2 pães, comer uma pizza congelada, comer uma barra de chocolate, depois comer o resto do saco de pão e ainda comer uma feijoada que está congelada ou então que está na geladeira, tudo gelado, colocar tudo no pão, comer, sabe? É uma coisa bem desorganizada. Claro que a compulsão pode ser com um tipo de alimento só, dependendo da disponibilidade, mas no geral existe esse contexto caótico e de realmente grande quantidade. Então, uma compulsão não serão 2 pães para ninguém, embora muitas pessoas achem que é. E aí precisa acontecer em um curto período de tempo, em até 2 horas. Então, se você passa o dia inteiro comendo e beliscando, isso não necessariamente caracteriza compulsão, porque realmente tem que ser algo bem, assim, um tempo específico. A pessoa senta, come nesse período e depois ela para. Mesmo que depois ela continue beliscando, precisa ter esse momento de ingerir uma grande quantidade, realmente. E aí é engraçado que existem muitas diferenças, né? No caso da bulimia, esse período, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais claro do que na compulsão, no transtorno de compulsão alimentar, porque na bulimia existe um método compensatório. Então a pessoa termina a compulsão, comeu, parou. Então ela purga, ou então ela faz um método compensatório. Então é mais característico, sabe? Na compulsão acaba sendo muitas vezes um pouco mais até desorganizado mesmo. Embora isso também possa variar de paciente para paciente. E aí acompanha a sensação de descontrole, culpa e vergonha, muitas vezes.
E está associada a comer mais rápido que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio. Então, muitas pessoas até passam mal mesmo de sentir dor, sabe? Desconforto muito grande, de não conseguir respirar muitas vezes. Comer mesmo sem fome, comer sozinho por vergonha e se sentir repugnante, deprimido e ocupado. E isso traz um sofrimento muito grande para a pessoa. E aí, falando um pouquinho da distorção de imagem corporal, que pode estar presente nos 3 transtornos que eu falei agora, mas é mais comum na anorexia, assim. As pacientes com anorexia sempre têm a distorção de imagem. No caso da bulimia e do TCA, nem sempre, embora seja bem comum de existir. A distorção de imagem é a incapacidade de reconhecer adequadamente, de modo realista, o tamanho e a forma do corpo. E existem 2 tipos, eu vou falar rapidamente para vocês. Existe a distorção atitudinal, que envolve afeto, cognição e atitudes. Então, está mais relacionada à insatisfação corporal. E aí, muitas vezes, as pessoas que gastam muito dinheiro com coisas para o corpo, para a dieta, têm esse tipo de insatisfação. Tem crenças de que o corpo delas não é bom, não é suficiente, tem nojo do próprio corpo, muitas pessoas que têm esse tipo de distorção. E é uma distorção mais comum, assim, digamos. E é até uma coisa incentivada também, de certa forma, porque a insatisfação corporal, se você pegar uma sala com várias mulheres, poucas não vão ter insatisfação. Claro que no caso de algumas, essa insatisfação ela é mais intensa, né, e mais preocupante, que realmente chega a atrapalhar outras áreas da vida, e outras é uma insatisfação pontual e até normal. E existe também a distorção perceptual, que é realmente aquela coisa de você é de um tamanho e se vê de outro. E você não se vê de forma precisa. E não é simplesmente ser magra e se ver gorda. É realmente vivenciar o corpo como se ele fosse maior. Então, se você for conversar com uma pessoa que tem anorexia, ou se você convive com alguém que tem anorexia, pode acontecer dela não passar na catraca, ela se recusar a passar na catraca, porque ela tem certeza que ela vai entalar. E, assim, ela pode se desesperar. Se você tentar obrigar ela a passar na catraca, ela pode se desesperar e falar que não vai, não vai, não vai, porque ela tem certeza que ela vai entalar. Então, a pessoa, ela realmente vive o corpo num tamanho maior, não é apenas se ver. E é muito confuso, porque o tamanho da distorção pode variar de acordo com gatilhos externos. Então, num dia que ela tá um pouco mais triste com alguma coisa, a distorção pode estar pior. E isso varia bastante, dependendo do contexto. Então, alguns sinais de distorção da imagem corporal. Se você se acha gorda e sempre escuta as pessoas dizerem que você é magra, é um sinal de que você tem a distorção. E por mais que você se veja gorda, que realmente, né, na distorção você se vê. A pessoa se vê e realmente acredita naquilo. Para quem não tem a distorção, pode ser meio confuso, né? Tentar, nossa, como assim a pessoa se vê? Ela é tão magra, como é que ela se vê gorda? Mas é uma coisa que a pessoa acredita mesmo, assim. E se você escuta das pessoas que você é magra e você se vê gorda, é muito mais provável que as outras pessoas estejam certas do que a sua percepção esteja correta. E é até comum nessas pessoas que elas achem que as pessoas estão mentindo. Mas, nesse caso, eu sempre falo para os meus pacientes que a probabilidade do mundo inteiro estar mentindo para você é mínima. Geralmente as pessoas são cruéis e elas falam o contrário, né? Falam quando você tá gorda e apontam e falam, ai, nossa, você precisa emagrecer. É diferente de receber comentários que você tá magra e se achar gorda. Também é muito comum comprar roupas de tamanho errado. E não digo só comprar um tamanho errado, ou até por variações de manequim de uma loja para outra. Quem tem distorção de imagem pode comprar ou ir pegar uma roupa para ir no provador, assim, de um tamanho 3 ou 4 vezes maior. Sei lá, uma mulher que veste 34 pega um número 40, entendeu? E comprar roupas online também, enfim, normalmente é uma pessoa que sempre erra os manequins.
Acreditar que o corpo aumenta de tamanho imediatamente após comer, falta de noção espacial, que é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né? Uma pessoa que tem anorexia e se vê muito grande, ela não entende que o corpo dela passa na catraca. Então, ela não tem uma dimensão correta do espaço que ela ocupa. E aí existe a checagem corporal e a evitação corporal. No caso da evitação corporal, é quando a pessoa se esconde, evita o corpo, usa roupas muito largas, realmente evita se olhar no espelho, muitas vezes tem nojo do próprio corpo e repulsa, e realmente não suporta expor, nem realmente ter contato com o corpo. E existe a checagem corporal, que é um comportamento obsessivo de estar frequentemente se checando o tamanho, checando o braço, o tamanho do braço, enfim, que é um comportamento que acontece de forma automática várias vezes ao dia, sem que a pessoa perceba. E aí geralmente vem acompanhado de pensamentos negativos sobre o corpo. A checagem corporal, ela pode vir de várias formas. Então, se pesar com frequência, se olhar no espelho, ficar se apertando ou se beliscando, se medir com as mãos, fita médica, outros objetos. Então, é bem comum quem tem anorexia ficar tentando, pega o braço, aí tenta fechar, ou então na perna, sabe? É bem característico. Olhar para o tamanho da barriga e outras partes do corpo antes, durante e após as refeições. Perguntar a opinião de outras pessoas sobre seu corpo e peso com frequência. Então, aquela pessoa que está o tempo todo perguntando para você: eu tô gorda, eu sou gorda. E muitas vezes a pessoa não faz isso porque ela quer biscoito, não. Ela faz porque ela não entende, ela não consegue entender como é a aparência dela. Até porque costuma variar muito, né? Como eu falei, dependendo de como a pessoa está se sentindo no dia, a distorção pode aumentar ou diminuir. Então, ela pergunta como uma forma até de entender ou de repente, até aliviar uma ansiedade que ela possa ter em relação a isso. E também comparar o peso e o corpo com de outras pessoas. E até pode acontecer também da pessoa perguntar: eu sou mais gorda do que essa pessoa? Eu sou do tamanho dela? Sabe? Para realmente ela ter uma noção. Tentar ter uma noção, porque é muito comum que a pessoa realmente não tenha. E aí, coisas que não ajudam quem tem distorção de imagem corporal. Dizer assim: ai, ó, não se preocupe, você tá magra. Porque a pessoa, ela pode se sentir incompreendida. Ou até sentir que você não tá dando importância ao que ela tá sentindo. E também reforça o medo que ela tem de engordar. Então, tudo bem você tá magra, mas assim, se ela tivesse gorda, não teria problema? Então, acaba reforçando. Fazer dieta, porque mesmo que a pessoa perca peso, consiga perder peso, a perda de peso não resolve a distorção de imagem corporal. Gente, isso é fato, não resolve. Muitas vezes pode piorar. E aí a pessoa pensa: se eu sou gorda, comendo pouco, ou fazendo dieta, eu preciso restringir ainda mais. Então, mesmo que a pessoa veja o número na balança mudando, ela não se vê mudando. Então, ela acredita que ela precisa restringir mais. Então, por isso que fazer dieta não resolve. Cirurgias plásticas também. Podem aumentar a distorção, porque é uma mudança muito brusca na aparência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim depois de fazer lipoaspiração e colocar silicone. E ela sempre teve muita distorção de imagem, muita. E aí ela fez a cirurgia acreditando que aquilo seria a solução. Só que depois da cirurgia que ela teve a recuperação, ela começou a se ver maior do que ela se via antes. Então gerou uma frustração muito grande, porque ela gastou muito dinheiro com a cirurgia, fez o investimento e que só piorou a situação dela. Então ela continuou com insatisfação. Claro que nem todo mundo vai aumentar a distorção, mas é uma coisa que pode acontecer. E aí isso pode gerar muita frustração por conta do investimento que é feito e não ter o resultado esperado. E até o risco, né, para a saúde que a pessoa corre para no fim estar insatisfeita. Então, não é uma coisa indicada nesses casos. O que fazer, então? Buscar ajuda de profissionais qualificados. Então, psicólogos podem ajudar. No caso, né, se isso interfere na alimentação, que muitas vezes interfere, né? Nutricionista comportamental
pode ajudar. Em alguns casos, psiquiatra é importante. E existem fisioterapeutas que têm experiência em transtorno alimentar. Inclusive, tem uma fisioterapeuta, Bianca. Ela tem um canal no YouTube, eu posso botar o link para vocês depois, que ela fala bastante sobre distorção de imagem corporal. Ela é maravilhosa. E é um trabalho muito incrível, assim, que é pouco comum, né, da gente ver um fisioterapeuta trabalhando com isso. E aí, quebrar o ciclo da checagem corporal é uma coisa que leva tempo e prática. É meio que água mole, que pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? É realmente um trabalho ali de formiguinha que leva muito tempo. E é importante identificar quais momentos a checagem acontece com mais frequência e quais os gatilhos, para poder trabalhar em cima e encontrar alternativas para evitar que a pessoa esteja sempre se checando e que isso acabe até piorando. Porque quanto maior a frequência da checagem, mais ansiedade isso gera. Então, a checagem muitas vezes vem como uma forma de aliviar os pensamentos em relação ao corpo. Então, a pessoa está tentando se concentrar em alguma coisa, começa a pensar, meu Deus, será que eu tô gorda? Será que eu engordei? E fica aquilo martelando na cabeça dela e ela se checa para tentar aliviar. Mas isso gera um ciclo. Porque quanto mais ela se checa, mais ela vai querer depois estar se checando de novo. Então, isso é uma coisa que acaba atrapalhando. Porque a pessoa pode ter atividades simples do seu dia a dia completamente prejudicadas por conta da necessidade de checagem. E aí, durante o tratamento, né, a melhora da distorção de imagem, não só a melhora da distorção de imagem perceptual, mas também em relação à insatisfação mesmo, a como a pessoa se vê, padrões de beleza e tudo mais, questionar tudo isso. Revistas, os padrões, tudo que vendem pra gente é importante. Unfollow terapêutico, acho esse termo assim incrível que surgiu recentemente. E é uma coisa que sempre ajuda muito as minhas pacientes, sabe? Sempre tem um momento da consulta que eu pergunto, quem você segue? E aí, quando você vai ver, a pessoa segue diversos modelos, magérrimas e até pessoas que têm anorexia, pessoas que têm um hábito alimentar transtornado, pessoas que ensinam a contar caloria, que muitas vezes é gatilho para a pessoa. E ela tá ali passando o tempo dela na rede social, que a gente hoje em dia passa muito tempo nas redes sociais, e aquilo tá prejudicando ela totalmente. Então, dá um follow ou, de preferência, né, deixar de acompanhar totalmente essas pessoas é uma coisa que normalmente tem um resultado bem positivo, que não é tão fácil, né, porque a pessoa pode ficar com aquele fear of missing out, mas é uma coisa muito positiva. Também limitar o acesso ao espelho pode ser necessário em alguns casos, quando a pessoa se checa muito. Ou também algo que ajuda bastante meus pacientes, tentar manter as mãos ocupadas. E aí, no que você identifica, por exemplo, algum gatilho para a checagem, você pode lançar a mão enfim, desses brinquedos sensoriais, que eu gosto de sugerir umas coisas assim para apertar, sabe, algo meio anti-estresse, para tentar distrair, ou até prender as mãos embaixo das pernas, no caso de quem fica se beliscando. Realmente para que não seja algo automático. Aí quando você prende as mãos embaixo das pernas, que é até um feedback que eu tive de uma paciente que ela mesma, assim, criou essa forma de ajudar ela, e aí hoje em dia eu costumo recomendar para outras pessoas. Você coloca as mãos embaixo das pernas para realmente evitar tá vindo aqui, porque imagina, você tá com suas mãos livres, bateu ansiedade, como quem não quer nada, já foi lá medir o braço. Realmente é muito automático, então evitar isso é importante. E aí, no caso de quem tem evitação corporal, atividades que ajudem a pessoa a entrar em contato com se abraçar, ou até fazer atividade física, né, que muitas vezes a pessoa tem tanto nojo do próprio corpo que ela não, assim, qualquer coisa que faça ela realmente estar mais conectada com o corpo dela faz com que ela evite. Então, essas atividades são uma coisa que podem ajudar. E é isso, gente. Vou ficar à disposição para dúvidas. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado e que eu tenha trazido alguma diferença
para vocês hoje? Obrigada, Vitória. Foi muito importante. Eu só queria fazer um comentário dentro dessa parte de infolo terapêutico, né? Não que eu tivesse algum transtorno, né? Mas assim, a gente tem muita mania de comparar, né? Então a gente é muito bom ficar livre dessa comparação, né? Então, seguir apenas coisas que nos faz bem, porque eu seguia muitos modelos, muitas mulheres com corpão, e eu ficava bem na bad, me comparando. E uma vez que eu vi esse conselho de parar de seguir, nossa, fez toda a diferença na minha vida. É libertador. É libertador, porque eu, logo quando eu entrei na faculdade, eu seguia vários perfis de fitness e musas fitness, e eu acreditava que aquilo era um incentivo para mim. Até que eu percebi que não era incentivo, pelo contrário, só me fazia me sentir culpada por não levar aquele estilo de vida. Então, algumas pessoas, é uma coisa até que eu converso bastante com os pacientes, que acreditam, né? Ah, eu gosto de seguir porque me incentiva. Realmente te incentiva ou só te faz sentir culpa? Porque, de verdade, na maioria das vezes, só faz você sentir culpa. E as pessoas acabam tendo a sensação de que aquilo é um incentivo, né? Quando na verdade não é, porque a culpa ela não é um sentimento que te mobiliza para fazer uma coisa boa. Pelo contrário. Então, te afasta daquilo. Vitória, eu adorei. Você esclareceu um monte de coisa que eu confundia e foi excelente. Ai, Mesmo, eu obrigada. amei. A gente tem uma pergunta aqui para você, ó. Tá. Comer pizzas, lanche, guloseimas mesmo depois de guloseimas mesmo. De acordo com o humor, por pelo menos uma vez na semana, é caracterizado compulsão ou algum tipo de transtorno? Então, depende da quantidade, certo? Porque no caso da para ser compulsão, precisa que seja uma quantidade grande. Ou então, assim, se não for compulsão, pode ser que seja um comer emocional. E aí, se ele acontece com muita frequência, ele é um comer emocional disfuncional. Porque o comer emocional é normal, todo mundo tem comer emocional, mas quando ele acontece com uma frequência muito grande, é algo que prejudica a sua saúde, você se sente mal, é um comer emocional disfuncional que precisa ser tratado. Então, depende, assim, para saber se é compulsão ou não, é importante ter uma avaliação com algum profissional. Entendido. Muito obrigada. Ah, veio outra pergunta. Geralmente, seus pacientes te procuram através de uma iniciativa da própria pessoa? As pessoas com transtornos alimentares percebem que estão com esses problemas e conseguem procurar por ajuda? Também estava com essa dúvida. Então, depende. Eu vou falar mais, assim, da minha experiência mesmo. As pacientes com anorexia, da minha experiência, acho que todas que eu atendo, eu já atendi, foram familiares que entraram em contato comigo. Então, tem familiares ali cobrando, fazendo com que elas continuem o tratamento. No caso de compulsão, geralmente é a pessoa mesmo, porque existe uma diferença muito grande entre anorexia e bulimia e compulsão, transtorno de compulsão, que é o seguinte: no caso da anorexia, a, a doença ela é completamente alinhada com o que a pessoa acredita. Não sei se vocês já repararam isso. Quem tem anorexia acha que tem que ser magra e leva aquilo como realmente uma coisa importante, um estilo de vida, e realmente busca aquilo. Que até existe uma palavra que a gente fala, uma doença egocintônica. Então ela está ali completamente alinhada com o que a pessoa acredita. No caso da compulsão e da bulimia, existe o descontrole, que é uma coisa vista como uma coisa feia. Então, comer em exagero, a gente já vê como uma coisa feia, né? Repugnante na nossa sociedade. Imagina uma compulsão. Então, é uma coisa que a gente chama de ego distônica. Então, a pessoa se sente envergonhada, incomodada e quer mudar aquilo, até porque leva ao ganho de peso, muitas vezes. Então, é uma coisa que é totalmente
assim, vista como uma coisa muito errada e que precisa ser resolvida. Então, a pessoa mesmo vai e busca o tratamento. Mas, no caso da anorexia, geralmente, na minha experiência, são os parentes que estão ali, o que faz com que a pessoa tenha uma adesão, porque se não fossem os familiares indo atrás, com certeza, todos os pacientes já teriam desistido do tratamento, porque elas têm muita vontade de desistir no processo, porque é muito difícil. Na verdade, todos os transtornos, né? Existe um momento que a pessoa quer desistir, mas quando tem um familiar ali, facilita bastante. Espero ter respondido. Respondeu sim a dúvida. E agora a gente passa a palavra para a Jéssica e depois nós retomamos com as perguntas no final. Eu vou colocar aqui para apresentar, e aí eu não vou ver mais vocês. Aí qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e me avisar aqui qualquer coisa, tá? Que a minha internet está oscilando um pouquinho aqui. Tá, joia, Jéssica. Está aparecendo para vocês já? Apareceu sim. Ok. Então, boa noite, pessoal. Queria, primeiramente, ouvir na UFV com estudantes, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia e o risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, esse artigo, ele foi fruto das minhas pesquisas ao longo da minha graduação. Ele é intitulado Comportamento de Risco para Transtorno Alimentar em Universitárias de Viçosa. Vocês podem ter acesso a esse artigo de uma forma completa, né? Pelo site da revista Rasbran, que é a revista da Associação Brasileira de Nutrição. Então, assim, de um modo geral, o que nós observamos, né? Nós tivemos aí a participação de 104 estudantes, todos os centros da UFV, então, agrárias, exatas, humanas e biológicas. E tivemos também aí uma idade média das participantes, foram mulheres, de 19 anos. E então, por que foi, então, realizado com estudantes do primeiro período? A gente tem aí que os transtornos alimentares, eles podem acontecer mais frequentemente nessa fase da adolescência, com mulheres jovens. Então, por isso que o nosso público-alvo para essa pesquisa foram os estudantes do primeiro período. E eu quis trazer aqui também para vocês acerca do índice de massa corporal, por quê? A gente tem que os transtornos alimentares, eles acontecem, então, independente do sexo, independente da idade, independente do peso. Então, o índice de massa corporal, IMC, ele é realizado, né, de acordo com o peso e com a estatura, e nos dá uma classificação, então, em baixo peso, em eutrofia, que seria aí o peso, digamos, normal, adequado para a estatura, e também em excesso de peso, que entraria aí o sobrepeso e também a obesidade. Então, o que a gente pode observar aqui? Que a maioria foi classificada, então, como eutrófica, como esse peso aí adequado para a estatura. Então, a gente observa que não podemos nos basear apenas nisso, né? Não podemos nos basear apenas também no peso. E um outro dado é que a prevalência de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar encontrada nessa população foi de 21,2%.
E a literatura traz para a gente que dados, né, um percentual aí, uma prevalência acima de 20%, já seria um dado preocupante também. Então, o que se observa aqui, né, esse contexto? São pessoas, são estudantes, então, que estão saindo da sua casa, é uma nova rotina, é um novo contexto, vão conviver com outras pessoas, tem toda essa questão de ansiedade, estão assumindo novas responsabilidades. Então, esse contexto pode sim ser como um gatilho para o desenvolvimento de transtorno alimentar, todas essas situações, então, vivenciadas, também como uma forma de estar controlando algo, né? Então, voltando-se aí para essa questão mais da pandemia e do risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares, a gente tem que a pandemia, ela trouxe esse novo contexto para a gente, né? Onde que foram criadas medidas para conter essa disseminação do vírus. Então, nós temos aí o distanciamento social, o isolamento social também, em caso de contágio, pode trazer também um estigma. Tem também as medidas para a higienização correta das mãos, o uso de máscaras, o uso correto de álcool em gel. E todas esse contexto, essas medidas, elas podem trazer também implicações psicológicas. Então, o estresse, o medo de contágio também, o tédio pelo fato de que agora, né, com o distanciamento, a gente tem que permanecer dentro da nossa casa, a solidão também pelo fato de que agora você não tem esse contato mais presencial com os demais familiares, você não tem mais esse contato com os amigos, tem também ainda essa questão das pessoas que moram sozinhas também, e além disso gera. E todas essas situações, elas podem trazer alterações na alimentação. Então, seja para um exagero alimentar, para aumento desse consumo, seja voltado também para uma restrição como uma forma de controle também. Além disso, a gente observa, né, associado a isso, o fechamento das academias. Então, há também essa alteração na prática de atividade física e, consequentemente, essas incertezas que foram geradas aí por esse contexto da pandemia, pode interferir também na nossa qualidade do sono. E tudo isso aí, de uma forma conjunta, se interrelacionando, podem sim estar contribuindo para o aumento do risco desses transtornos alimentares. O que a gente observou também durante a pandemia? Que há uma ruptura, uma ausência de rotina. Então, antes a gente tinha aí, né, ambientes e horários estabelecidos para academia, para o seu café da tarde, para o trabalho, né, para o horário de dormir. Então, isso há uma ruptura, isso vai se perdendo. Isso muito porque as atividades, elas estão aí acontecendo agora todas no mesmo ambiente. Então, o trabalho, ele passou a acontecer de forma remota, né, dentro de casa. A prática de atividade física também aconteceu dentro de casa. Os estudos aí também aconteceu no ambiente domiciliar. E também o lazer, que passou a ser no ambiente domiciliar. E o que a gente observa, então, de comum entre tudo isso, né? Todas essas atividades, elas passaram a acontecer frente a uma tela, seja, então, de computador, seja do celular. Isso acontece agora frente a uma tela. E o que a gente observa, então, nesse contexto aí de trabalho remoto, que há essa preocupação excessiva com a aparência. Há esse hiperfoco na imagem, que é refletido intensamente nas formas de comunicação digital com as outras pessoas. Então, o que a gente observa, né? Parece que a gente está o tempo todo na frente de um espelho, porque a gente vê ali a nossa imagem refletida nessa tela, a gente se observa a todo momento, a gente aparece ali agora naquelas janelinhas, né? Então, há essa hiperexposição à nossa própria imagem, e, consequentemente, traz também uma exaustão.
também que vai intensificar a nossa autoavaliação. Então, vai trazer à tona aí emoções, vai trazer sentimentos relacionados à nossa própria imagem, ao nosso desempenho, que pode gerar também a ansiedade, né? Então, a gente fica ali, observando se tem um fio de cabelo fora do lugar, se a gente não está fazendo gestos demais, se a gente não está fazendo gestos de menos. Então, a gente fica ali se avaliando. Até um relato que eu trago de uma pessoa que ela colocou aparelho durante a pandemia justamente por conta dessa autoavaliação excessiva. Então, era uma coisa que não incomodava antes, mas pelo fato dessa exposição contínua na frente do computador, ela começou a notar defeitos que ela não via antes nos dentes, e aí, por conta disso, ela resolveu que iria, então, colocar o aparelho, né? Então, algo que não incomodava antes, passou a incomodar por conta desses defeitos aí que começou, então, a se potencializar. E uma coisa também é que enquanto a gente estava ali naquelas interações sociais presenciais, a gente não ficava tão preocupado com esses detalhes, até porque a gente não estava se vendo ali para poder estar ajeitando um cabelo, ver se tinha alguma coisa fora do lugar. E acaba também que as mulheres, elas são mais vítimas mais usuais dessa situação, de uma forma negativa e com a sua imagem, também pelo fato de acumular funções. Alguns autores trazem isso até como fadiga de Zoom, ou seja, o Meet aqui que nós estamos utilizando, né? Então, o que acontece, assim, quando eu estava falando a respeito das mulheres que acumulam funções? Então, ela tem agora o trabalho ali dentro de casa, ela tem a educação dos filhos com relação à escola também, ela tem que cuidar da alimentação da família. Então, se tem uma pessoa também acamada, uma pessoa doente na casa, acaba que a responsabilidade também fica mais acerca da mulher. Então, são muitas coisas para dar conta, e além do seu próprio trabalho, né? Então, o que a gente observa nessa fadiga de Zoom, digamos assim? Essa ansiedade que é causada pela própria imagem, a falta de mobilidade também, né? Porque a gente está ali na frente de um computador, passa muito tempo sentada. Essa comunicação não verbal, que ela acaba deixando também de ser espontânea, porque a gente fica procurando esses defeitos, a gente fica o tempo todo ali olhando para a gente e acredita que as pessoas também estão fazendo isso, quando na verdade elas podem estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, né? Que é olhando para si própria e procurando os seus defeitos ali. Então, isso também é muito individual, porque pode ter as pessoas que, por exemplo, vão desligar a sua câmera para não ficar, né, pelo incômodo aí com a sua aparência, e também pode ter pessoas que vão achar que foi uma coisa boa, porque ela não vai estar expondo ali o seu corpo como um todo, não vai estar só da metade ali para cima, né, que a gente nos vê aí virtualmente. E também tem uma questão, por exemplo, de fobia social, que pode ter minimizado por conta de estar evitando essas situações agora com o distanciamento. Então, isso também acontece de uma forma, assim, individual para cada pessoa. A gente até acreditava que a gente teria mais tempo, né? Estando aí em casa, mas isso de fato não aconteceu, porque, como eu falei, essas funções elas foram se acumulando, e a gente de fato levou o trabalho para dentro de casa. Todas essas coisas que a gente foi acumulando. Então, a gente acaba por enaltecer essa sociedade da produtividade, do cansaço, da falta de descanso. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo suas refeições ali na frente do computador, por falta de tempo mesmo, colocando, às vezes, reuniões no próprio horário de almoço. Então, isso é uma coisa que influencia muito. E um outro ponto que a gente observou também, o aumento aí da exposição às mídias digitais, às redes sociais, que a Victoria trouxe para a gente também. Então, o que acontece?
a gente fica exposto, né, a essas redes sociais e acaba por gerar uma autocrítica quanto ao seu corpo. Vendo esses corpos ideais sendo retratados nas redes sociais, então você acaba por questionar o seu peso, questionar o seu corpo, e acaba gerando essa insatisfação. Então, assim, de um modo geral, a gente observa esse impacto emocional no comportamento alimentar, podendo, então, agravar os quadros aí de transtornos alimentares já existentes, ou mesmo contribuindo aí como um risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, eu trago para a gente também poder refletir um pouco acerca de algumas frases que é comum de que a gente observe também, né? Então, a primeira aqui, para a gente poder refletir, seria: ai, que linda, como você está magra. Isso geralmente está associado aí, principalmente ao corpo da mulher, que é alvo, né, dessas opiniões, e, na verdade, o que o outro acha acerca do nosso corpo não faz diferença, né? O nosso corpo ele não foi feito para poder estar agradando ninguém além de nós. Então, um conceito que a gente vê muito também é o body neutral, que seria essa neutralidade com relação à palavra. Então, assim, que falem de outro, né? De magro, de gordo, de feio, de bonito, porque isso é uma visão muito reducionista, na verdade, né? E para falar de algo que não convém ao outro. Então, a gente, na verdade, precisa parar de falar, né, sobre o corpo dos outros e acreditando que seja uma fala inofensiva, porque, na verdade, não é. Quando a gente fala, né, de magreza, por exemplo, a magreza, ela não é sinônimo de saúde, como a gente bem viu, ela não é sinônimo de beleza, e muito menos ela vai ser um elogio. Você não sabe ali qual é o contexto pelo qual aquela pessoa está passando, você não sabe se você está elogiando um transtorno alimentar, na verdade, você não sabe se você está elogiando um luto, se você está elogiando um câncer ou uma depressão. Então, a gente precisa ter, sim, cuidado com a nossa fala, que às vezes vem num discurso de opinião ou de fala inofensiva, mas não, na verdade não é. E uma outra questão também que eu quis trazer aqui é até que ponto, então, esse hábito saudável é verdadeiramente saudável? Será que a gente não está se baseando aí, se justificando com relação ao modismo? Será que a gente não está pautando nesse discurso de uma cultura fit? Que, na verdade, não tem nada de saúde, né? Esse discurso fit que, na verdade, se esconde aí, digamos, por trás de um discurso de ortorexia, que seria essa obsessão por um comer saudável, por um comer que eles chamam de limpo, né, entre aspas, que seria comer comida de verdade, não comer comidas de pacotinhos industrializados, mas é algo bem específico, seria comer orgânico, do produtor local, seria aquele alimento que é preparado por mim, porque eu não sei qual é a quantidade de óleo que a outra pessoa está colocando, qual é a quantidade de sal que a outra pessoa está colocando, então acaba se disfarçando aí nesses discursos. E será que esse hábito saudável, na verdade, ele não está aí te aprisionando? Porque algo que vai ferir aí, digamos, vamos supor, você não sai de casa por conta disso, ou então você não aceita um convite para jantar, você não aceita que a pessoa cozinhe para você, será que isso não está, na verdade, te aprisionando? Então, também é algo para que nós possamos pensar. E isso também traz essa questão da culpa ao comer, né, que a gente falou hoje em dia. Se você come um doce, diferente é a pessoa que não sente culpa.
E nisso também vem essa questão dos fiscais de prato, que as pessoas querem opinar acerca do que o outro está comendo. Eu trago também um exemplo para vocês, que é acerca de uma nutricionista que tem uma paciente com transtorno alimentar em tratamento e ela saiu para poder sair com as amigas para um café da tarde e ela comeu um pedaço de bolo. E a amiga olhou para o prato dela e falou o seguinte: nossa, mas você vai comer esse pedaço de bolo? Tem muito carboidrato, tem muito açúcar. E isso acaba prejudicando um avanço que foi muito grande, porque a pessoa não comia esse tipo de alimento, tem essa dicotomização que a Victoria trouxe para gente, de alimentos proibidos, de alimentos permitidos. Então, era um tipo de alimento que ela não consumia, então teve-se um avanço que, na verdade, por um comentário negativo, isso se perde. Então, pode ser gatilho até para outras coisas mais graves. A gente tem essa questão também do suicídio muito relacionada aí com a anorexia. Então, a gente precisa, sim, estar prestando atenção nas nossas falas, né? No impacto que isso pode causar, em gatilhos que isso pode provocar. E, por fim, aqui eu trago essa questão da comparação, dessa busca pela perfeição, que as meninas até falaram, né, dessa comparação que é desleal, na verdade, né? A pessoa, principalmente nas redes sociais, está mostrando para gente aquilo que ela deseja ou a sua melhor parte. Então, essa comparação, ela é desleal e a gente vive nisso e a gente nunca vai ser bom o suficiente. Então, essa busca pela perfeição, que na verdade ela não existe. Então, são questões aqui para que a gente possa refletir acerca, né, das nossas falas, dos transtornos alimentares, dos gatilhos que isso pode gerar. Eu trago aqui um pouco das minhas referências para vocês. Eu agradeço, né, tanto a UFV, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição, e a FAPEMIG permitindo, né, essas pesquisas, e também ao grupo aqui Contamina. E obrigada, e eu deixo um recado final que você não está sozinho, que busque ajuda. Como a Victoria disse, né, busque uma ajuda que seja especializada para que a gente não possa estar contribuindo aí para prejudicar, na verdade, esse transtorno. Então, que seja uma ajuda que seja especializada. Obrigada, Jéssica. Foi excelente. Isso de comparar, né? Nós temos que fazer cada vez menos. Teve uma pergunta aqui mais cedo no chat, quando você acabou de falar de buscar ajuda. E aí a Maria Eduarda pergunta: quem que identifica o transtorno? É a nutricionista ou o psicólogo? Desculpa, meu microfone tá desligado. Na verdade, o diagnóstico, vocês viram até aí na minha pesquisa, que a gente faz uma triagem. Então, a gente avalia o risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. A gente não faz o diagnóstico de transtorno alimentar. Então, esse papel de diagnóstico, ele é feito por um médico. Então, de preferência que seja um psiquiatra. Mas o tratamento, como a Victoria bem disse, ele precisa ser um tratamento multidisciplinar. Então, precisa minimamente do nutricionista, do psicólogo e também de um psiquiatra. Então, a gente tem alterações físicas nos transtornos alimentares também. Então, a gente precisa dessa avaliação e o diagnóstico em si do transtorno alimentar, ele vem a partir do médico, de preferência que seja o psiquiatra, e o tratamento aí com a equipe, também com fisioterapeuta, outros profissionais, educador físico, que pode sim contribuir com o tratamento. Muitos profissionais estão envolvidos, né? Eu mesmo nem imaginar o que um fisioterapeuta pudesse estar envolvido com o tratamento, né? A recuperação de um transtorno.
A Cintia, ela perguntou aqui mais cedo se isso costuma acontecer muito com estudantes de nutrição, por causa da pressão por um corpo perfeito e padrão de vida saudável que deve existir. A Gabriela vai até trazer para a gente, né, o relato dela, mas para falar de uma forma breve, o intuito da minha pesquisa, inclusive quando eu falei dos centros que foram avaliados, quando a gente colocou o centro de biológicas, eu quis colocar os estudantes de nutrição, porque a gente partiu dessa premissa de que a gente tem duas visões aí, na verdade, né? Do transtorno alimentar vindo não só de estudantes de nutrição, mas profissões relacionadas ao corpo. Mas na minha pesquisa eu quis trazer os estudantes de nutrição principalmente, porque tem sim essa questão de que, pelo fato da pessoa talvez já ter essa preocupação, comer transtornado, ou já ter um transtorno alimentar, buscar fazer o curso de nutrição para ter mais informação, ou até mesmo procurar o atendimento com o nutricionista, não pelo fato que ela percebeu que ela tem um transtorno alimentar, mas porque ela quer emagrecer mais. Então, ela quer saber mais. E aí pode vir essa procura também por conta disso. Então, tem essa questão tanto da pessoa chegar a escolher o curso por conta disso, e tem também a situação, igual eu falei, né, os estudantes aí, eles estão entrando num ambiente novo, uma rotina nova, pode ser sim um gatilho, então pode ser também esse ambiente gerando esse gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. E principalmente no curso de nutrição, que tem muito contato com alimento, com tudo isso, pode sim. Só que, especificamente na minha pesquisa, nós encontramos sim uma prevalência alta, acima de 20%, também para os estudantes de nutrição, porém a gente não viu diferença entre os centros. Então, não teve diferença de nutrição com os demais centros exatas, humanas, e agrárias. E isso, na verdade, é preocupante, né? Porque a gente observa que esse risco, ele está generalizado. Qualquer pessoa, na verdade, está exposta a esse risco. Então, embora a gente tenha, sim, outras pesquisas mostram que estudantes da área da saúde deram, sim, um maior risco, contudo, nessa nossa realizada na UFV, a gente não teve essa diferença entre os centros, mas sim, pode acontecer dessa escolha do curso em razão do transtorno, ou pode ser um ambiente também como gatilho para gerar. Eu gostei muito de você dar destaque para comentários desnecessários que as pessoas fazem, porque eu já ouvi pessoas assim, alguém fazer educação física, por exemplo. Aí a pessoa fala, mas ele fazer educação física e é gorda, assim? Tipo, você entendeu? Só por essa pressão da pessoa tá ali, tem que ter o corpo padrão, enfim. E a Júlia colocou no chat, não é uma pergunta, mas fala sobre isso, ó. Nós, estudantes de nutrição, somos muito cobrados, até pelos colegas. Quantas vezes já escutei que era errado comer salgado no intervalo, porque só tem isso na cantina. Algumas colegas minhas tiveram transtorno alimentar e agora que estão se recuperando. Exatamente. No meu artigo completo, depois vocês vão poder observar que eu trago muito disso, dessa pressão, quanto às profissões também, né? Então, pelo fato de ser nutricionista, não pode comer nada que não seja saudável, ou então tem que estar ali com o peso que a pessoa considera que seja o ideal, não pode ser estar acima do peso, e não é assim, né? O nutricionista, ele é uma pessoa comum, como todos os outros, a gente come batata frita, a gente come hambúrguer, então, não são, e também porque não são alimentos proibidos, como a gente bem trouxe, né? Que, na verdade, essa dicotomização aí em proibidos e permitidos acaba gerando um problema maior. Então, essa questão mesmo, né? E só para fazer uma observação nisso, que foi trazido, não sei se minha câmera está estourando, gente.
as pessoas agem como se o nosso peso fosse uma coisa que a gente controla 100%, como se não tivesse a genética que influencia, né? Então é muito assim, se você é gorda, porque você quer. Você pode fazer uma dieta e emagrecer, e não é bem assim. Tem pessoas que podem até fazer dieta e, enfim, treinar pesadíssimo e não vão ter o corpo que elas querem ou que é considerado padrão. E a gente precisa normalizar isso. E, enfim, o peso não é simplesmente uma escolha. Você não sai controlando exatamente do jeito que você quer. E muitas vezes, você controlando, viver essa vida controlando o peso tão rigidamente, não vale a pena. Porque aí você acaba perdendo outras coisas de realmente viver. Então, é uma coisa até não saudável, né? Mas, infelizmente, as pessoas têm essa crença de que você controla o seu peso e se você é gordo, se você tem obesidade, é porque você quer. E na sociedade gordofóbica é claro que ninguém quer sofrer com o estigma, né? Mas, enfim, temos que combater isso. Com certeza, é como vocês falaram, né? Que o seu peso não quer dizer com estar saudável. Então, Uhum, é bom destacar isso também. sim. Gabi, você pode falar agora. Boa noite. Primeiro, quero agradecer, então, para as meninas do Contamina pelo convite. É a primeira vez que eu vou estar expondo mais, né, falando abertamente mais sobre a minha situação, apesar de agora compartilhar um pouquinho mais no meu Instagram. Vai ser a primeira vez que eu falo para um público assim, né, eu vendo mesmo o público. Então, também, se as meninas conseguirem compartilhar para mim, eu não confio na minha internet para compartilhar e aparecer aqui. Então, e já respondendo também, né, a pergunta que foi feita em relação aos estudantes de nutrição sobre essa pressão, eu acredito que até os cursos de nutrição eles já vêm preparando mais a gente para isso, porque eu recém iniciei no curso, né, meu primeiro ano, e já no primeiro semestre eu tive uma cadeira que falava justamente sobre isso, sobre o padrão, né, de um nutricionista, que o nutricionista tem que ter um corpo exatamente, tem que ser magro, e a gente fez também uma pesquisa, eu apresentei um artigo que era justamente sobre isso, que era um artigo, uma pesquisa feita com estudantes, não era só de nutrição, era da área da saúde, né, se eles, né, eles fizeram uma pesquisa, assim, um questionário, e qual a tendência desses profissionais terem algum tipo de transtorno alimentar. E a gente viu que era bem alta, assim, então é meio que como se o curso ele já preparasse a gente para isso, né, para a gente discutir muito sobre isso, e eu acho bem importante. Mas posso dizer também que o curso vem me ajudando muito, porque uma coisa que me ajudou muito durante o tratamento foi entender, né, a nutrição mesmo, né? A gente vê essas crenças atuais, né, de que algum alimento engorda, algum alimento emagrece, e isso justamente, né, pode ajudar pode contribuir a pessoa a desenvolver um transtorno alimentar. Então, entendendo como realmente funcionam as coisas, facilita bastante a gente perder essas crenças, né? Mas, enfim, começando então minha apresentação, eu vim compartilhar aqui um pouco da minha experiência, né, a minha situação, que eu venho, na verdade, em tratamento desde o ano passado, vai fazer fez um ano, na verdade, em novembro. E primeiro, né, quando que começou? Não é como se existisse uma data exata, né, que a anorexia começou, assim, mas eu tenho certeza que não veio só na pandemia, né, que nem foi falado pela Victoria, pela Jéssica também. A anorexia, ela não tem a gente tem aquela imagem, né, de que é uma pessoa super magra, né, que não come, né, e na verdade não, a anorexia, ela é um pensamento também, então, eu sempre fui uma pessoa, assim, desde o início da minha adolescência,
sempre me preocupei muito com a minha aparência, né, com o meu peso, se tinha celulite, se tinha alguma gordurinha aparecendo, né, e então, sempre assim, qualquer coisa que surgia, alguma dieta, alguma coisa, eu já ficava interessada. Não que eu fizesse, mas eu já ficava sempre interessada em alguma coisa, assim, cinta modeladora e, sabe, todos esses produtos, assim, oferecidos aí, ofertados. E então eu acredito que a anorexia, para mim, ela, né, sempre esteve ali comigo na minha mente. Então eu tinha vários pensamentos anoréxicos, né? Eu falo assim. E só que na verdade ela tomou forma na pandemia. Eu coloquei ela para fora na pandemia, né? Então essas fotos aí que eu coloquei foi um verão que veio de um ano assim mais complicado na minha vida, de 2018, e foi um ano que eu estava bem insatisfeita comigo mesma, assim, com a minha aparência. Aí essas fotos eram no verão ali de 2018 para 2019 e foi o meu maior peso que eu cheguei, assim. Eu sempre fui, né, pequenininha, então, claro que a gente não pode se basear em peso, né, cada pessoa tem sua altura e o peso, né, adequado, assim, para a saúde, mas ali eu tinha aproximadamente, né, 50 quilos e eu não estava bem comigo mesma, assim. Pode passar, por favor. Então, quais eram os meus principais sintomas? Eu tinha uma preocupação excessiva com a aparência, né? Já foi mencionado aqui. Restringia muito, então tinha aquela ideia, né, de alimentos proibidos, alimentos permitidos, que só podia comer salada, que a salada emagrecia, que tinha que cuidar o pão, tinha que cuidar o macarrão, né? Tudo isso, pensamento errado sobre os carboidratos. Achava que eu precisava só fazer aeróbico, né? Correr, caminhar, né? Só fazer para queimar mais caloria e era isso que ia me emagrecer. Então, longe de mim querer fazer musculação, para mim musculação ia me engordar. E eu tinha muita culpa, então, né, ao comer alguns alimentos, como eu restringia demais, quando eu comia, né, me dava aqueles desejos, assim, então eu comia, e na minha percepção, que nem a Victoria falou, era um exagero, né, só que às vezes era, assim, o que uma pessoa normal comeria, e para mim era um exagero, então no dia seguinte eu ficava tomando chá, comia no máximo uma maçã, assim, para desintoxicar o meu corpo, né. Então, eu tinha muito, assim, esse pensamento, aquele pensamento de que comia, minha barriga já aumentou, minha cara já engordou, né? Então, eu tinha muito esse medo, assim. E eu evitava muito sair para comer. Então, eu tinha mais essa segurança de comer em casa. E quando tinha algum aniversário, alguma coisa, eu pensava 1000 vezes se eu ia ir ou não, porque eu sabia que ia ter, né, alguma comida fora do que eu costumava comer, né? E pensava, ai, eu vou ter que comer lá, vão me oferecer comida. Então, eu acabava, né, ficando mais em casa por conta disso. Essas fotos que eu coloquei ali era mais na pandemia mesmo, tá? Onde eu já estava, assim, diminuindo bem a quantidade de comida. Então, ali a minha janta era mais ou menos um ovo, um pouquinho de cenoura, salada, né, alface e tomate, ou ali também, então, um peixe, né, um filé de tilápia, salada, e o café da manhã ali também, um ovo, mamão com um pouquinho de aveia e café preto sem açúcar. Então, dá para ver ali que eu excluía bastante os carboidratos, né, no máximo eu comia fruta, e uma foto ali de já metade de 2019, quando eu tinha entrado para academia. Até então eu não fazia academia, eu fazia no máximo assim algum esporte na escola. E no início de 2019, depois daquelas fotos ali do verão que eu postei, eu resolvi entrar para academia. E lá eu só ia para fazer esteira, né? Eu corria na esteira 1 hora ou até mais. Não fazia, se fosse fazer musculação, assim, nem botava peso nos aparelhos, fazia uns 15 minutinhos, depois de ter corrido, né, 1 hora, 1 hora e meia na esteira. E a minha alimentação era mais ou menos assim. Pode passar, por favor. Então, na pandemia foi quando tudo se agravou, assim, né? Teve o fechamento das academias e eu vinha, né, já de um ano, né, de 2019,
que eu estava super empenhada, né, na academia, ia todo dia, tinha que correr um monte, mesmo já, assim, que eu não aguentava mais, assim, né, estava cansada, não estava, porque provavelmente eu não estava me alimentando o suficiente, né, então eu estava, assim, muito disciplinada naquilo, chegou, então, a pandemia e fechou as academias, e aquilo já me preocupou bastante, assim. As aulas em casa também foi um fator, assim, que me fez focar mais na alimentação e no treino, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que tinha prova, eu estudava, me preocupava muito com aquilo, e aquilo me ocupava, né? E tendo aulas em casa, foi um ano que a gente, né, basicamente não teve prova, era mais trabalhos, assim, então eu não tive que me empenhar tanto na escola, estudar tanto, e o meu foco teve que passar para algum outro lugar, né? Então eu passei para alimentação e para os treinos. Tive menos compromissos também, ficava sempre em casa, né? E começou a surgir aquele medo extremo de engordar, mais ainda do que eu já tinha, por conta de estar em casa, estar gastando menos calorias. Então aquilo começou a, né, fazer. Eu comecei a ter pensamentos assim: bom, se eu estou gastando menos caloria, então eu tenho que comer menos, né? E gastar mais de algum jeito. Então eu baixei um aplicativo de exercício, né, em casa, e era só exercício aeróbico, assim, né, sem nenhum peso, com o peso do corpo mesmo, e comia cada vez menos. Então, eu fui vendo, assim, que ao longo do tempo eu ia aumentando a quantidade de exercício, começou ali até final de 2020, eu já estava fazendo quase, né, né, passava, acho que até de 2 horas no meu quarto fazendo exercício, e comia muito pouco, era, né, mais ou menos aquelas fotos ali que eu mostrei. Então, ali na primeira foto, ali em cima, em dezembro de 2019, eu já tinha perdido, né, bastante peso naquele ano de 2019 que eu estava na academia. Eu estava ali, né, no início do ano com mais ou menos 50 quilos, naquela foto ali, eu já estou com uns 43, por aí. Então, eu já tinha perdido, né, uns 7 quilos naquele ano. E entrou a pandemia, eu lembro que eu estava já com uns 40 quilos, já tinha emagrecido mais ainda. Depois, ali no início da pandemia, em abril, uma outra foto ali de 2020, eu lembro que eu já estava com mais ou menos do que 40, uns 37 quilos. Ali a diferença de um mês, né, de abril para maio, já estava ali com uns 2 quilos a menos, pelo menos uns 35 quilos. E depois, em setembro, eu já estava assim, bem mais, né, visível, bem mais crítico. E eu estava assim, né, aproximadamente com uns 33, por aí, 33 quilos. E daí todo mundo já, né, percebia. Ali antes, até maio, era ainda, várias pessoas comentavam, ai, como tu tá magra, como tu tá bonita, né? E percebiam essa diferença. E aí, ali, depois, a partir de setembro, as pessoas começaram a se preocupar mais, né? Eu também sumi um pouco das redes sociais, não postava muito, né? Então, muita gente, assim, demorou para perceber. E foi quando começou o final ali do ano que a gente voltou a se encontrar um pouco, né? Liberou um pouco mais a pandemia, que aí que eu percebi, né? Que eu tava com vergonha de sair de casa, porque eu fiquei muito tempo assim em casa, sozinha comigo mesma, né? Claro, com os meus pais também, mas me vendo só e não tinha uma noção externa, sabe, de me comparar com outras pessoas. Então, quando eu comecei a sair, que eu percebi, nossa, eu tô muito diferente de todo o resto, né? E falando assim, em questão de imagem, eu acredito que eu tenha também distorção de imagem. Não assim em relação, né, de achar que eu não passe em algum lugar, mas às vezes me achar um pouco maior do que eu sou. E então, por isso, né, às vezes eu tinha muito aquele medo, né, assim, de engordar mais. Então, para mim, vendo o peso na balança diminuindo era mais tranquilo para mim do que manter ou aumentar o peso, né? Então, não é como se eu não me enxergasse, não é como se eu não enxergasse a minha imagem. Eu via, mas eu não percebia como aquilo era grave, né? Para mim ainda era melhor do que engordar, né? Se eu estivesse engordando, aí sim que eu ia, né, me desesperar. E
para vocês terem uma noção, assim, em nenhum momento chegou a passar na minha cabeça que eu estava com anorexia, né? Eu chegava a marcar consulta em outros médicos para ver se eu tinha problema da tireoide, se, né, eu estava com algum distúrbio hormonal, e nunca passou pela minha cabeça que eu estava com anorexia. Faltava um clique, assim, sabe? Eu, inclusive, fiz no 8º ano um trabalho, sempre no final do ano a gente tinha um trabalho para apresentar, e eu fiz sobre transtornos alimentares, e aquilo, eu percebi como aquilo me interessava, e na verdade eu meio que me inspirava naquilo, sabe? Eu via, assim, casos, né, e pensava assim, eu queria conseguir fazer aquilo, né? E agora, assim, eu vejo como isso vem de tempos, porque eu via outros casos e pensava, eu queria conseguir, né? Como aquela pessoa conseguiu emagrecer, eu queria poder emagrecer daquele jeito. Então, era como se nessa época eu tivesse orgulho daquilo que eu estava fazendo comigo mesma. Pode passar, por favor. Então, o processo do tratamento começou em novembro. Os meus pais, eles já viam, né? Na verdade, eles vinham há muito tempo falando, tenta comer mais, né? Tu tá emagrecendo muito. Eles estavam preocupados também. E teve umas 2 semanas que eu tentei. Vou tentar voltar a comer. É estranho porque eu sabia de tudo aquilo que eu fazia. Eu sabia que eu exagerava no exercício, eu sabia que eu comia pouco, mas eu não me dava conta de que o jeito que eu tava era por causa daquilo. E então eu pensei assim, vou comer mais. Só que eu via que não era só assim, né? A gente pensa, é só comer, só que daí que tu percebe que não é só comer, o teu psicológico não deixa. E eu tentei assim, só que ficava, será que eu não tô comendo demais? Será que é a quantidade certa para mim? E aí eu tentei, e eu via, eu aumentava a comida, só que eu ia lá e gastava mais no exercício, fazia mais exercício. Então eu falei assim para os meus pais, eu quero comer mais, né? Eu quero voltar a comer, só que então vamos numa nutricionista. E até aí eu ainda não pensava que eu tava com anorexia. Eu pensei assim, ela vai me passar tranquilo, eu vou seguir, né, a dieta tranquilo e vai dar, né, vou voltar ao normal, vou ganhar peso normal. Aí eu cheguei lá, né, e ela falou que eram sintomas de anorexia, que já tinha visto outros casos, já tinha, né, então ela me sugeriu também consultar uma psicóloga, né, e ter esse acompanhamento multidisciplinar. Então, no início, eu ia uma vez por semana na nutricionista, para ela ir aumentando aos poucos, né, a quantidade de comida. Então, eu iniciei comendo muito pouco, só que para mim, comparado com tudo que eu comia, ainda era muito, né? E claro que no início, assim, foi muito difícil, né? Eu vou falar um pouquinho no próximo slide, mas ali no início, assim, eu queria mais fazer pelos outros do que por mim, sabe? Eu meio que cheguei ali, sabia que era o certo, mas não acreditava, assim, no meu diagnóstico, não acreditava na doença que eu tinha. Pode passar, por favor. O processo de aceitação, então, que eu falei, foi difícil primeiro aceitar o diagnóstico, né? Ela falou para mim, tu tá com anorexia, então a gente tem que ir aos poucos, é bom tu consultar a psicóloga também, porque é muito mais psicológico, né? Não vai ser fácil, assim, tu aceitar tudo que tem que comer e tal, e o processo. Então, para mim foi muito difícil no início seguir 100% da dieta, né? Eu que cortava completamente os carboidratos, ter que comer arroz, pão de manhã, tudo isso me assustava um pouco, pensando assim, meu Deus, como assim? Ela quer que eu aumente a gordura, né? Para mim entender que eu precisava engordar, ganhar gordura, né? Não só músculo, mas ganhar gordura, era muito difícil para mim, assim, porque já falando também das redes sociais, né? Eu comecei a acompanhar muito esses perfis, assim, fitness, né, e saudáveis, e só dica para emagrecer, né? Só dica para como ganhar massa muscular sem ganhar gordura, como afinar a cintura, como. E aí eu ficava pensando,
todo mundo quer perder a gordura, como é que a minha nutricionista quer que eu ganhe gordura, sabe? Só que eu não entendia que o meu caso era diferente, né? E é essa questão, não é como se tu se enxergasse, né? Claro que tem a questão da distorção corporal, mas no meu caso, não é que eu me enxergava uma outra imagem, eu via o meu corpo magro, mas eu não entendia o meu corpo magro, né? Não queria, eu via que não estava certo, mas eu também tinha medo de tentar melhorar ele, tinha medo de aumentar o peso. E foi, até eu entender isso foi difícil. Eu lembro que a primeira semana, né, eu comecei a comer o que a minha nutricionista tinha passado. Aí na outra semana que eu voltei lá, eu tinha aumentado um pouquinho o meu peso. E eu saí de lá triste, né? Saiu todo mundo feliz que eu tinha aumentado o peso e eu tava triste. E aí, na outra semana que eu fui consultar com ela, o meu peso voltou para o que estava antes. Então, ela falou: Ah, tudo bem, isso é normal, né? Provavelmente tu se assustou com o resultado, mas depois eu tive uma conversa, né, com os meus pais, eles estavam bem preocupados, que se eu não melhorasse, se eu não seguisse com a dieta, seria, né, necessário uma internação. Eu estava com um IMC muito abaixo do normal, né? Corria risco de vida já. Então, eu entendi isso e nessa fase eu pensei, tá, eu preciso seguir mesmo não querendo, né? Mesmo tendo medo, eu preciso seguir. E eu tinha muito esse medo de perder o controle, de achar que eu ia engordar demais, né? Que daí eu ia voltar tudo de novo, eu ia voltar aquela insatisfação corporal, mas mesmo assim, mesmo magra daquele jeito, eu também não estava satisfeita. Então era como se, né, eu via assim que realmente não existe perfeição. Eu tive que emagrecer tudo isso para ver que mesmo magra eu não estava feliz e que a magreza não é, né, sinônimo de saúde. Então eu aprendi a ser mais flexível, né, entender as minhas vontades. Tive que também lidar a ficar sem exercícios aeróbicos, né? Eu tinha muito medo, achava que era aquilo que ia me emagrecer, então se eu ficasse sem fazer exercício, né, e comendo ainda, meu Deus, eu ia engordar muito. Então, aí que eu tive a ideia de voltar para academia e fazer musculação, uma coisa assim que eu nunca tinha levado muito a sério, né, para fazer. E foi a musculação que me ajudou muito a ter mais motivação, assim, né? E eu fiquei bem mais tranquila em poder seguir a dieta, porque daí, bom, né, eu tô comendo mais, mas pelo menos eu tô treinando, né? Vou também ganhar músculo, não ganhar só gordura, então aquilo me assustava muito. Então eu fiquei mais tranquila. Essas duas fotos que eu botei aí, não faz nenhum ano, para mim, nossa, parece já 2 anos, assim, de diferença. Mas foi em janeiro de 2021, fazia mais ou menos um mês que eu estava na academia. E essa atual, né, de um mês atrás, de novembro. Então, agora sim, eu tinha medo dessa mudança, né? E agora não consigo me imaginar, né, o que seria de mim se eu não tivesse ido buscar ajuda, né? Como eu me sinto feliz agora com o meu corpo. Claro que a gente tem dias e dias, né? Nem sempre a gente vai se achar linda, maravilhosa, mas é completamente diferente, né? Se sentir bem, se sentir disposta. E era uma questão, assim, de que eu negava mesmo, né? Todo mundo, ai, mas tu não se sente fraca, né? Fazendo exercício, tu tá super magra. E eu, não, tô super bem, né? E, na verdade, era uma questão do meu psicológico mesmo, porque eu não percebia como eu tava ruim. Eu lembro que antes de fazer os exercícios, né, no meu quarto, o meu prédio, ele tem 9 andares. Eu subia e descia as escadas do meu prédio umas 5 vezes para aquecer. E aí, né, nesse tempo ali, a partir, né, no final do ano de 2020, eu já não tinha força para subir a escada, né, para levantar minha perna, assim, não tinha força. E eu não percebia, eu ficava, meu Deus, o que tem de errado comigo? Por que eu não tô conseguindo fazer? Eu realmente não percebia por que eu não tava conseguindo fazer mais exercício direito. Eu ficava braba comigo, me cobrava cada vez mais e não aguentava mais, assim, né, eu estudava online, eu estava no 3º ano do ensino médio, então eu estudava online e já ia, né, direto fazer exercício depois que acabava a aula, me cobrando, assim, sabe? Eu já acordava de manhã pensando, ai, mais um dia que eu vou ter que fazer exercício e eu não aguento mais. Só que faltava o clique de por que eu não aguento mais, por que eu tô desse jeito, né?
Pode passar, por favor. Então, atualmente, eu estou tentando sempre buscar mais o equilíbrio, né? Entender as minhas vontades, saber que eu como saudável e que eu como, e que o saudável é também comer doce, é também comer aquilo que a gente tem desejo, que a gente tem vontade, e é poder também aproveitar o momento, né? Ter aqueles momentos com quem a gente gosta e não pensando só na comida. Então, mesmo antes que eu quisesse ir, né? Fosse num aniversário, pudesse, né, tentar comer, eu não ia aproveitar o momento, eu ia estar só pensando naquilo que estava na minha frente, se eu comia, se eu não comia, quantas calorias tinha, quanto de gordura tinha, amanhã eu vou treinar mais porque eu vou comer isso hoje, e até esquecer das pessoas em volta, o que tinha ali, né? E agora não, eu consigo viver mais o momento, não me importar tanto com aquilo que eu tô comendo. Então a minha relação com a comida melhorou muito. Eu tenho assim, eu não levo, né, o que eu sigo hoje, a minha alimentação não levo como uma dieta, é o meu estilo de vida mesmo, assim, eu me sinto muito bem sabendo assim, né, que eu posso comer de tudo, né, não tudo, né, então a gente tem aquilo de quando se restringe demais, ter aqueles desejos assim, e quando tu se permite comer aquilo, tu quer comer tudo daquilo, porque tu sabe que é o único momento que tu vai ter, porque depois, né, a gente não vai poder comer mais. No outro dia acabou aquela chance de poder comer aquilo, né? E então agora a minha relação com a comida tá muito melhor. O treino também me ajuda, me motiva muito. Eu tenho, né, eu vejo assim pelos dias que eu não treino, que eu fico mais triste, assim, parece que falta alguma coisa no meu dia. Então, quando eu treino assim, eu vejo os meus resultados, aquilo me dá mais motivação em continuar. Botei ali também uma interrogação, corpo perfeito, né? Que até já foi falado antes. Vi que não existe corpo perfeito, que eu emagreci até onde não poder mais e mesmo assim não estava feliz. E agora, né, nessa fase de hipertrofia, de ganhar massa muscular, também é uma fase que precisa trabalhar bem o psicológico, né? Porque tu vai engordar, tu vai aumentar mais, a tua barriga vai aumentar, às vezes tu vai estar mais inchado. Então, isso eu também tento trabalhar bastante, assim, me vejo, né, antes, eu nunca ia poder entrar numa fase como essa, porque realmente tem dias que tu tá mais inchado, assim, e que tu não pode levar aquilo, né, como se, meu Deus, eu engordei tudo e agora eu entendo muito mais essa fase, né, eu não tô mais com a minha nutricionista que me ajudou durante o tratamento, eu tô com uma nutricionista esportiva, né? Então, ela mesma me fala que é totalmente normal tudo isso, e eu me sinto bem mais tranquila, assim, né? E também agora ando compartilhando tudo isso no meu Instagram, né? Faz pouco tempo, ali a partir de outubro, mais ou menos, eu comecei a expor mais isso. Comecei postando um vídeo do meu antes e depois, assim, da anorexia, e meio que viralizou, assim, o vídeo, recebi muitas mensagens de pessoas que eu nem conhecia, me falando que eu ajudei elas, que eu motivei elas de alguma forma, me pedindo para continuar postando, e eu sempre tive essa vontade, porque durante o meu tratamento também, uma coisa que me ajudou muito foi seguir outras pessoas, assim, eu meio que me identifiquei, vi como elas melhoraram e aquilo me motivou muito a querer seguir em frente, mesmo tendo recaídas, mesmo duvidando muito se eu estava fazendo a coisa certa, mas eu só segui, assim, mesmo duvidando, eu fui seguindo e pensei assim, bom, por que agora eu não posso ser uma dessas pessoas que ajuda outras, né? Então, além de ajudar outras pessoas, isso me ajuda também, me motiva e eu gosto muito. Pode passar para o último slide, por favor. Então, aqui botei, né, uma fotinho do meu perfil. Quem quiser me acompanhar lá, o @Gabi_TB_, eu compartilho a minha vida saudável e equilibrada. Então, não é que nem aqueles perfis fit que mostram, né, que só tem que comer salada, que só tem que comer aquilo. Não, mostro também se eu como pizza, se eu como hambúrguer, se eu como algum doce. Todo dia eu mostro todo dia não, até não ando mostrando, mas eu já mostrei que eu como todo dia também um doce, porque me faz bem. Mostro meus treinos também, gosto de compartilhar muitas receitas.
E a realidade também, claro que ainda eu tento trabalhar muito isso, porque eu sou uma pessoa também muito perfeccionista, né? Então, eu acho que isso também que meio que contribuiu para o meu transtorno alimentar, de querer tudo sempre perfeito, né? E às vezes trago isso para os meus posts também. Então, às vezes eu deixo também de postar um vídeo, porque, não estava bem do jeito, né, que eu queria, mas é uma coisa assim, meio que um desafio para mim, sabe? Tento sempre postar, às vezes, uma coisa que eu não gostei muito, mas eu posto igual, meio que para me desafiar, ver o que acontece, né? Na verdade, não acontece nada, mas é a gente que cria um medo na nossa cabeça de que tá todo mundo julgando. Se tiverem julgando, tu nem vai saber, né? Então, é mais isso, assim, quem quiser me acompanhar, vou ficar muito feliz em ter novos seguidores, isso me motiva bastante também, e espero também poder ajudar outras pessoas, né? Quem quiser também conversar sobre, eu fico à disposição, né? Sou muito aberta, não tenho nenhum problema em falar da minha situação. E é isso, queria agradecer também pela oportunidade de novo de estar aqui compartilhando. Ai, Gabi, eu gostei muito de te ouvir. Eu li um livro no início desse ano, chama Garotas de Vidro, que conta o relato de a menina contando a visão dela, o que ela passou. E aí eu não entendia essa coisa de ela tá vendo que tá fazendo mal, e aí, o que vai acontecer? E te ouvir agora me fez entender o que eu vi lá atrás. Então, muito bom. Continua aí postando suas coisas no Instagram. Eu não sei se eu te sigo, eu vou te seguir, porque é muito bom ver pessoas reais falando de problemas reais que muita gente passa e fica aquela coisa de ter vergonha de falar. Muito bom saber que você encoraja outras pessoas a mudar, entendeu? Essa coisa assim de. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu me embolei, mas é isso. Muito bom, gostei muito mesmo. E a gente tem alguns. Ah, tá. Eu tenho uma pergunta. Você controlava as suas calorias? Tipo, essa coisa. Sim. Eu acho assim, tantos sintomas, tantas coisas que eu fazia que eu até esqueci de colocar, mas depois ali a Victoria foi falando e eu, meu Deus, eu fazia isso, e eu fazia isso, e eu fazia isso. Eu me pesava todo dia, quando eu entrei, né, para o tratamento com a nutricionista, eu duvidava de tudo que ela falava, e não por achar que ela não era uma boa profissional, mas por medo mesmo, né? Então, ela não me falou, né, tudo que eu comia, ela não falava as calorias, não falava, né, a quantidade de cada nutriente que eu comia. Então, o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo que contava calorias, então eu comecei a colocar toda a minha dieta ali para saber exatamente quanto que eu comia, né? E isso, mesmo antes de saber que eu estava com anorexia, sempre fui fazendo isso, olhava quantas calorias tinha aquilo, tanto que antes, né, de iniciar o tratamento, eu controlava. Nossa, eu chegava assim a olhar na internet a caloria de uma cenoura para ver quanto que tinha, para ver se eu podia comer, né? Qualquer fruta que me dava vontade de comer, não, peraí, deixa eu ver quantas calorias tem, para saber se não é muito calórica, para ver, né, se eu posso comer mesmo, se não vai me engordar comendo fruta, porque às vezes vai que eu engorde comendo uma fruta, né? Então, sim, eu controlava muito, e por isso que hoje em dia, se tu me perguntar a caloria de alguma coisa, eu devo saber, provavelmente. Então, sim, controlava bastante tudo que eu pudesse controlar. Se eu tivesse o medo que me engordasse, eu saberia a quantidade até de carboidrato, de gordura, de todos os nutrientes do alimento. A Cíntia te pergunta: você sofreu muito julgamento das pessoas no período em que estava bem magra? Sabe, na verdade, não. Eu senti muito o afastamento das pessoas. Eu acho que as pessoas elas ficavam preocupadas, né? E não sei, eu notei muito que as pessoas se afastaram e não diziam a verdade, né? Não falavam assim. Eu lembro que falavam assim, como, né? No máximo assim, como tu tá magra, né? Mas nesse período assim que eu tava bem magra, ninguém falava nada, assim, eu via que as pessoas mais se assustavam, assim, né, meio que
me olhavam com pena, assim, sabe? E também, claro, né, por conta da pandemia, eu não saía muito, então ninguém me via muito, né? Então, era mais isso, assim, eu lembro que as pessoas comentavam bem no início, antes de eu estar super magra, né? Quando eu tinha já emagrecido bastante, mas não estava naquela fase crítica, assim, daí as pessoas comentavam, ah, como tu tá magra, né? Tu emagreceu bastante, ou elogiavam, né, daquele jeito, de, ah, como tu tá bonita, tá magra, ou desse jeito preocupado. Eu gostaria de parabenizar a Gabi pela sua trajetória, assim, por ter decidido e ter buscado ajuda, por tentar mostrar realmente o que você passou e mostrar que tem saída se você procurar ajuda. E também lembrar, né, que o apoio também da família, né, deve ter sido muito importante para você, como você acabou de dizer, que muitas pessoas se afastaram, mas a sua família esteve presente, né, durante a jornada, então isso deve ter sido fundamental. E a Aline também, ela escreve aqui no chat, ela diz, obrigada por compartilhar a tua história, Gabi, com certeza é uma inspiração para diversas pessoas que passam por essa situação. Parabéns pela evolução e pela tua coragem. Então, a Aline, na verdade, foi uma das únicas amigas que ficou comigo durante todo esse tempo. Eu tive, assim, amigos que entenderam também o meu lado e que ficaram do meu lado, mas foram poucos, né? A maioria das pessoas realmente se afastou e, nossa, realmente, se me pedissem qual a dica que tu dá, né, para quem tá passando por alguma situação parecida, buscar ajuda, né, de preferência profissional. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ido buscar ajuda, né, e confiar nessas pessoas, né, porque elas estão fazendo tudo isso para te ver bem, para te ver saudável. E se não fosse também o apoio dos meus pais, eu tenho que cuidar para não me emocionar. Fica à vontade, a gente sabe que é um assunto delicado. Eu sei que nem todo mundo tem esse apoio também, né? Dentro de casa, então eu só tenho a agradecer por todas as pessoas que ficaram do meu lado e acreditaram em mim também. Que bom que você teve esse apoio, Gabi. Que bom mesmo, porque a gente sabe que é difícil, é um assunto delicado. Eu, inclusive, ia te perguntar isso. Se você teve, que bom que você teve, porque já não é fácil passar sem apoio daquelas pessoas que, teoricamente, né, você ama e tal, é pior. Então, que bom que você teve. É claro que é difícil também para os outros entenderem, né? Uma coisa que, se nem mesmo a gente entende o que está acontecendo, imagina as outras pessoas. Mas eu só tenho a agradecer pelos meus pais, porque mesmo não me entendendo, eles apoiaram, né? Então, é por isso que eu sou muito grata, né? Às vezes a gente acha que não demonstra o suficiente, né? Mas eu só tenho a agradecer mesmo, não sei o que seria de mim, né? E fico muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando isso. Pode falar, Andressa. Olá, boa noite todo mundo. Gabi, parabéns por ter coragem, né, de abrir a sua história. Acredito que nunca vai ser fácil falar sobre esses assuntos, ainda mais na sociedade que a gente vive. Eu também tive um início de um transtorno alimentar quando eu tinha 17 anos e foi bastante complicado na época, mas acabou que eu comecei com a psicóloga antes que se agravasse, né? Então, o auge, assim, foi, tipo, eu desmaiei na academia porque não comia. E aí, comecei a passar no psicólogo e as coisas se normalizaram. Mas eu acho muito importante o que você falou, da gente se basear em pessoas, né? Não se basear, mas procurar ajuda. Então, essa ajuda, como às vezes é muito difícil da gente pedir, talvez a gente começar num processo interno, por exemplo, redes sociais, que é uma coisa que a gente está
muito familiarizado no momento, né? Parar de seguir perfis de distorção de imagem daquelas pessoas de LipoLED, parar de seguir e se espelhar nessas pessoas, porque não são pessoas reais. Então, para todo mundo que está aqui, eu acho que tudo que a Gabi falou, né, e o que a nutricionista falou também, a aceitação do corpo, ela é um processo muito complexo. Se a gente não se ajudar nesse processo, as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis e aí elas tendem a se agravar até chegar a transtornos. Então, se você se espelha em pessoas que são extremamente magras e que você sabe que aquilo não é real, então para que você se espelha? Né? Vamos buscar umas às outras e também nas redes sociais seguir perfis de pessoas diferentes, com corpos diferentes. Isso também tem a ver com racismo, isso também tem a ver com gordofobia, tem a ver com várias outras questões e machismo que são infiltradas na nossa sociedade, né? E aí, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, mas você consegue emagrecer, é só você ir para academia, você não é tão gorda assim, você consegue emagrecer. Só que a pessoa, ela não entende que, por exemplo, a academia, ela é um ambiente que te pressiona e que te dá gatilhos e que faz você querer... Você começa a se comparar automaticamente. Então, cada um sabe muito o seu particular, onde toca cada coisinha. Então, a gente se atentar realmente a quem a gente segue, ao que a gente se espelha, as pessoas que nos rodeiam, aos comentários que a gente tem aceitado e que a gente tem feito. Acho que tudo isso faz parte do processo de aceitação e de transtornos, sejam especialmente eles os alimentares, né? E só queria agradecer, adorei muito todas as duas colocações, e é isso. Obrigada, Andressa. Fico muito feliz que tu tenha gostado. Realmente, com certeza, assim, até hoje, né, eu venho tentando compartilhar, né, um pouco no meu Instagram, mas eu fico assim muito, né, mas será que isso tá bom? Porque eu vejo de outra pessoa é tão melhor, né? Então, isso permanece assim, né, de ficar comparando até o teu próprio perfil com o perfil de uma outra pessoa que cresceu mais, né? Então, por isso que eu uso isso também como um desafio para vencer um pouco isso, né, de essa insegurança, esse medo, assim, porque o perfil da outra pessoa é muito melhor, porque ela treina tão melhor que eu, ela posta tão melhor as gravações dela, então eu também trabalho muito isso, né, deixei também de seguir várias outras pessoas que eu vi que estava me fazendo mal, e comecei a seguir aquelas que mostram realmente a realidade, para eu poder me inspirar também nelas, e ver corpos reais, ver perfis reais, né, de pessoas reais mesmo. Alguém mais tem alguma coisa? Algum comentário, alguma pergunta? Pode ligar o áudio aí. Se ninguém tiver, a gente tem mais uma perguntinha aqui, que é sobre esses métodos, assim, que muitas pessoas acabam adotando na alimentação, né? Esses métodos de pular a refeição, ou então tomar um shake ao invés de comer, né? Ou então fazer um jejum intermitente, né? Como pular a alimentação. Aí eu queria saber, assim, da opinião de vocês, nutricionistas, né? O que vocês acham? O que vocês falam para uma paciente que vocês pegam nessa situação de que é muita mídia em cima disso, que realmente faz mal? Não sei quem fala primeiro. Então, em relação a shakes e tudo mais, principalmente em relação a substituir refeições, né? Os shakes, eles não são muito nutritivos e muitas vezes eles têm vários componentes artificiais e eles, principalmente aqueles shakes da Herbalife, né? Eles são vendidos como coisas saudáveis e quando você vai ver, é um industrializado,
que é pior do que muitos industrializados que a gente bota como vilões, né? Então, realmente não é uma coisa saudável. Inclusive, pular a refeição, né? Trocar a refeição por shake ou por chá é uma característica de transtorno alimentar também. E jejuns prolongados também, jejum intermitente. Claro que nem todo mundo que faz jejum intermitente vai ter algum transtorno alimentar ou tem, mas é uma coisa que pode ser gatilho também ou sintoma de transtorno. E aí, especialmente hoje em dia, que os jejuns você vê de 24 horas, 48 horas, são assim, extremos. Então, realmente não é uma coisa saudável. Sim, concordo com a Victoria. É isso mesmo, essa questão de pular refeições. Não há necessidade, né? Como ela bem trouxe nos comportamentos iniciais, esse comportamento de pular refeições, de substituir, pode ser sim, né? Já comportamentos aí disfuncionais. Então, isso não é algo saudável, e como ela também bem disse, não vai ser também toda dieta que vai resultar num transtorno alimentar, né? Mas esses comportamentos podem sim ser gatilhos para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. E uma coisa que eu costumo falar muito é que o jejum intermitente, esses jejuns programados, eles são uma fome programada. Então você pensa assim, vou ficar 12 horas sem comer, vou ficar com fome 12 horas. Que muitas pessoas até falam, mas eu não sinto fome. E eu sempre questiono, você não sente fome, ou você sente fome e ignora? Ou você não sabe o que é fome? Que é mais provável isso, porque pouquíssimo provável que um corpo vai passar mais de 6 horas sem comer e não vai dar sinais de fome. Normalmente 6 horas é o tempo aí, que realmente, o tempo máximo, assim, que começa a aparecer os sinais. Do mesmo jeito que o dia do lixo, muitas vezes é uma compulsão programada. Então, você passa a semana toda ali certinho na dieta, para chegar no fim de semana, vai no rodízio de sushi, come exageradamente, e aquilo, sim, pode ser uma compulsão, que é ali colocada estrategicamente e não é saudável. Eu já ouvi falar, né, disso de a pessoa ir em rodízio e aí, tipo, eu vou lá comer, vou dar prejuízo, né, para o estabelecimento, mas eu não preciso comer daquilo tudo, porque no outro dia eu vou passar mal, eu vou me sentir estranha, então... E a gente nem dá prejuízo para o estabelecimento, porque é tudo calculado, é tudo isso tudo, e só quem leva prejuízo somos nós mesmos. Sim, exatamente. A Débora fez uma pergunta no chat. Qual a relação das crianças e pré-adolescentes com os transtornos alimentares? É muito comum? Existe alguma forma de identificar? E a parte social também do adolescente que passa por isso, como a Gabi passou, por exemplo. Então, em relação a crianças, né, e adolescentes, é bem comum que exista anorexia nervosa ali na pré-adolescência. Claro que pode existir também bulimia, por exemplo, mas a anorexia ela é mais comum nessa fase, né, de pré-adolescência, infância, e a bulimia ela é mais comum já na adolescência, assim, meio da adolescência, de mais ou menos uns 17, 18 anos em diante. E no caso das crianças, a apresentação do transtorno é um pouco mais confuso, porque a criança ela não tem o conhecimento e a consciência que muitas vezes a gente tem. Então a criança às vezes nunca ouviu falar de carboidrato. Ela no máximo escuta que bolo engorda, e isso engorda, que é uma coisa que os pais falam, né, que os avós, familiares falam, às vezes nem fala para a criança, mas ela escuta, ouvindo em conversas, então ela internaliza isso. Então não é como um adulto que realmente vai, conta caloria, e é uma coisa um pouco mais, assim, é distorcido, né, os comportamentos vêm de crenças distorcidas, mas vem um pouco vem de um conhecimento nutricional, realmente, sabe? Só que é totalmente distorcido. No caso da criança, elas não têm. Então, é uma coisa um pouco mais concreta.
até é muito comum que crianças restringam a ingestão de água, porque como isso aumenta o peso na balança, se ela descobrir que aquilo aumenta o peso dela na balança, ela já restringe porque acha que engorda, entendeu? Então a criança ela é muito mais concreta. E aí também crianças normalmente não usam laxantes, diuréticos, que adultos e adolescentes costumam usar por conta da limitação, do acesso. Enfim, tem algumas diferenças bem importantes. E aí é importante que os pais estejam responsáveis pelo tratamento da criança. Porque se não tiver pai ou mãe, não precisa necessariamente ser pai e mãe, né? Mas algum cuidador responsável, o tratamento não existe, até porque o ambiente familiar, ele pode favorecer a manutenção do transtorno, dependendo de como funciona a dinâmica da família. Então, é algo que toda a família precisa se engajar. Terapia familiar é muito bom em vários casos, enfim, e até a orientação mesmo das pessoas que cuidam da criança para que elas consigam lidar melhor com isso em casa. Espero ter respondido. E como a Victoria falou, né, essa questão aí do bolo, por exemplo, pelo fato da criança ter ouvido falar, então a gente também tem que tomar cuidado com as falas durante a infância também, porque ela, como a Victoria disse, ela vai internalizar isso. Então a gente tem que ter cuidado com a fala referente também às crianças, não só com outros adultos também, né, porque elas podem sim internalizar isso. E até os próprios pais fazerem dieta, né? Ou a própria mãe, por exemplo, falar coisas negativas sobre o corpo dela, é algo que influencia a criança também. Então, tudo isso pode favorecer uma insatisfação corporal. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer? Não, se não tem mais nada, então tá bom. A gente mandou o link de presença no chat e para quem não viu, tá aí. Muito obrigada, meninas, por você. Nossa, o show arrasou. A gente tinha uma lista de perguntas para fazer para vocês, mas a gente ficou aí, né? Eu não sei calcular tempo, gente. A gente ficou muito tempo aí na palestra, se estendeu mais do que a gente esperava. Que bom. Muito obrigada, Gabi, pelo seu relato. Foi muito emocionante. Eu amei. Jéssica, Vitória, vocês, assim, impecáveis. Tiraram todas as minhas dúvidas. Muito obrigada mesmo, tá? Ai, que bom que todo mundo gostou. Obrigada, gente, pelo convite. E parabéns a todas as outras meninas que falaram também, Gabi e Jéssica. Foi incrível. Eu que agradeço, gente, o convite. Adorei a apresentação de todas também. A Victoria, a Jéssica também tiraram muitas dúvidas que eu tinha também. Então, adorei as apresentações. Adorei estar aqui nessa noite. Foi muito bom para mim. Fiquei muito feliz. Então é isso. Muito obrigada.